Agradeço o convite e eu vou falar um pouco do que o Fundecitrus tem feito quando a gente pensa em greening. Só um slide de quem é o Fundecitrus. Nossa missão hoje é pesquisa. Nós nascemos como defesa, mas há quase 30 anos nós somos pesquisa e transferência para os senhores. A gente tem parceria com mais de 40 entidades brasileiras e internacionais. Inclusive, hoje eu estou substituindo o nosso diretor que está na Austrália, negociando variedades, genes de resistência contra essa doença no nosso projeto de transgenia também, que a gente pode comentar mais para frente. Então, nosso foco hoje é pesquisa, principalmente de pragas e doenças. A gente faz o levantamento da safra, a gente se envolve também com tecnologia de aplicação e tudo isso é levado para o setor através de comunicação. Não só para o produtor, mas também hoje a gente vê uma necessidade muito grande de comunicar para todo mundo, porque a doença greening é uma doença de Estado, é uma doença que é necessário que se envolva todos, inclusive o governo, que eu vou mostrar que a gente tem feito isso também. Só relembrando o que é o greening é uma bactéria que é transmitida pelo psilídeo, é uma doença sistêmica, então o dia que eu enxerguei o amarelo lá da folha, essa doença já está inclusive na raiz e ela esparrama para toda a parte da planta. Não tem cura, até hoje nós não conseguimos nenhum método curativo dessa doença. Na verdade, até hoje nós não conseguimos nem cultivar essa bactéria fora da planta, para vocês verem o tamanho da dificuldade que é esse negócio. Os Estados Unidos já gastou quase 2 bi de dólar em pesquisa com isso. E se você me perguntar o que tem que resolve greening, não tem nada. Então esse é o tamanho do desafio que a gente está enfrentando e o Fundecitrus está nessa luta. O greening chegou para nós em 2004, esparramou para São Paulo, esparramou para o Paraná, está em Minas Gerais. Tudo que está colorido aqui são municípios onde o greening já foi confirmado. Mato Grosso do Sul, recentemente aqui em Santa Catarina, ano passado no Uruguai, e se a gente olhar para cima no globo, né, México, Estados Unidos, toda a Ásia, então a doença, a gente só não tem relato dela ainda na Austrália e na Europa, mas já achamos o nosso psilídeo no Chipre, e o psilídeo da África também já foi achado na Europa. Então, eu acho que é questão de tempo para a gente começar a pintar a Europa lá também com greening. Essa é a evolução da doença. Eu vou fazer só um contexto do tamanho do problema, depois a gente entra nas medidas. Vamos olhar a Avaré, que é a nossa região aqui, nós estamos entre a Avaré e Duartina. A Avaré, o ano passado, tinha 30% de greening. Passado não, né? 2022, que nós já mudamos de ano. O ano passado foi para 54%. Metade das plantas da regional de Avaré tem greening hoje. E esse ano de 2024, nós vamos começar a medir já em abril, maio, junho, e eu só tenho uma certeza, eu tenho a certeza que vai ser mais do que esse número, porque nós medimos o psilídeo, e o psilídeo ano passado foi uma loucura, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma planta sadia, isso aqui é uma planta doente. Então, conviver com a doença nunca foi o nosso foco. Existe país que quis conviver com doença, Flórida. A safra deles, que é de 240 milhões de caixa, hoje eles estão colhendo 20. O ano passado, 16. De 240 para 16. Esse é o estrago. Se eu quiser conviver com greening, com o psilídeo, é isso aqui que vai acontecer. Nós não precisamos, quer dizer, nós temos aqui perto, mas se a gente quiser, a gente consegue entender um país que adotou essa medida e para onde que ele foi. Isso aqui é foto da nossa região. Então, ano passado, a gente vinha mais ou menos controlada até 2019. De 2019 para cá, alguma coisa mudou e eu vou mostrar para os senhores. Essa fazenda tem 3 anos, essa fazenda deu 60% de greening de um ano para o outro. 2022 tinha 2%, 2023 pulou para 60%. E aí o produtor começou a cortar até que ele tomou a decisão de parar, porque senão ele ia arrancar a fazenda inteira dele. Então a gente está vivendo um cenário hoje de o que eu faço? Apesar de existir uma legislação, o produtor olha para um pomar novo e fala, o que eu faço? Isso aqui é Avaré, Limeira tem 70% de greening. Nas plantas adultas, 90% de greening. Limeira é a Flórida. Então a gente já tem Flórida aqui em São Paulo. O que isso faz com o produtor? O produtor é um bicho sábio. Se aqui está difícil, o que ele faz? Ele vai migrar. E é o que está acontecendo com a citricultura. Isso aqui são os dados da defesa, da produção de mudas. Então, as nossas mudas de São Paulo já começam a sair do estado e vários dos colegas aqui já estão olhando fazenda em outros estados. Isso está sendo uma tendência.
E o Fundecito está se adiantando. Então, a gente já fez reunião com a Secretaria do Mato Grosso, a gente foi no Rio Grande do Sul, a gente está em parceria com o Mato Grosso do Sul, porque a gente entende que a citricultura vai migrar. E a hora que ela chegar nesses lugares, a gente tem tudo para começar diferente do que nós estamos vivendo aqui. Essa é a curva do psilídeo da nossa região em 2021. Deixa eu só voltar, tá? Essa foi a pior curva que a gente já teve na história. O alerta começou em 2013 e a gente vem medindo a população do psilídeo. Então, esse é o pior ano nosso. Aí, 2022 fez isso aqui. Esse é 2022. Aí, 2023 fez isso daqui. Então, essa é a curva de psilídeo do ano passado e tudo esse monte de bicho do ano passado, nós vamos ver o greening agora. Já começamos a ver, né? Palmar Novo, agora em março, fevereiro, março, a gente já começou a ver. Estava falando com um colega do Paraná e ele falou assim, ano passado a gente ficou assustado que pegou 20 psilídeos numa armadilha, 40. Quantos psilídeos os senhores acham que tem aqui? Isso aqui é uma armadilha, frente e verso. Quantos bichos tem aí? Chuta aí. Alguém falou 800? Quase. 900 psilídeos. Isso aqui não é de quintal, isso aqui não é de pomar abandonado, isso aqui é de produtor que pulveriza a cada 10 dias inseticida. E aí eu estava na fazenda e eu levei um psilídeo para minha filha. Olha, esse aqui está domesticado. Então, o bicho já não voa mais, o bicho pousa na gente, você pode fazer carinho nele. Qual é o problema que a gente tem enfrentado e por que essa curva explodiu? Resistência. Primeira coisa, clima mudou? Mudou. Mas de 2022 para 2023, nesses últimos 3 anos, nós estamos vivendo a mesma coisa. Temperatura excessiva, veranico. Então, o clima mudou? Mudou. Mas isso aqui foi o que mais impactou. A gente já tem relato no mundo de resistência ao que você pensar. Fosforado, neonicotinoide, piretroide, isso não é exclusivo nosso. Isso já é mundial, os casos de resistência a psilídeo. E aí a gente viu acontecer aqui. Então essa é a curva da bifentrina, esse é um trabalho de resistência, um estudo específico de resistência conduzido pela Exalc. Esse é o psilídeo do laboratório. Essa é a dose de bifentrina para matar psilídeo do laboratório. Esses psilídeos aqui foram coletados do campo. Limeira, para eu matar psilídeo de limeira, igual morre o de laboratório, eu teria que aumentar 172 vezes a dose do inseticida. Então, nós estamos falando, não é de pouca resistência, nós estamos falando de uma resistência que não adianta, em vez de eu pôr 0,4 do inseticida, eu pôr 0,6. Não vai acontecer nada. Nós só vamos aumentar a razão de resistência. Então, isso já aconteceu para piretroide, para neonicotinoide e para fosforado. Aí eu pergunto para vocês, quais são os 3 grupos que a gente mais usa? Disparado, piretroide, neonicotinoide e fosforado. Então, a gente está com um problema de resistência aos nossos 3 principais grupos químicos que a gente usa na citricultura. Outro problema, quantos por cento dos psilídeos carrega a bactéria? Porque ele não passa para o ovo, ou é muito pouco. Estudos falam de 2 a 4% de bactéria que tem essa transmissão transovariana, que vai para o ovo. Então, praticamente todo mundo que nasce sem greening. Mas aí ele se contamina numa planta doente e aí ele começa a esparramar. Então, olha só, nossa região sudoeste aqui, onde nós estamos, entre 60% e 70% dos psilídeos tem bactéria. Aí a gente faz uma conta rápida, né? Pega uma armadilha com 900 psilídeos, colou 900 num cartão amarelo de 40 centímetros. Quantos psilídeos entraram nessa fazenda? Aí você chuta um número qualquer um, que vai ser bem cheio de zero, e faz 70%, 60% desses bichos carregando a doença. Então, esse é o tamanho da dificuldade do problema que a gente está enfrentando. Outro problema, psilídeo com bactéria muda. Então, existe uma adaptação quando você varia alguma coisa no bicho. Então, aumenta o número de ovos, aumenta a taxa de reprodução, ele voa mais longe, ele voa mais rápido, ele é mais atraído pelo hospedeiro e ele responde menos ao feromônio. Nós ficamos um bom tempo desenvolvendo isso em parceria com a Califórnia, descobrimos o feromônio e esse ano passado, agora no finalzinho do ano, descobrimos que psilídeo com bactéria não responde muito bem ao feromônio. Então, a gente achou o feromônio e já perdemos ele logo em seguida por esse tanto de bicho contaminado. Essa é uma notícia boa, ele morre mais com inseticida, desde que não esteja resistente. Então, o bicho está resistente a esses grupos que a gente vem utilizando. Então, isso que era bom, no final das contas, não foi bom. A gente só tem problema com o inseto carregando bactéria. E esse mesmo estudo agora a gente está fazendo para o inseto resistente, porque se ele ganhou resistência, alguma coisa mudou também na biologia dele. A gente está estudando como que ele vai ser esse bicho resistente.
Esse é o resumo do arroz e feijão. O que o Fundecitrus fala? Tudo que está aqui, esses 4 pontos, tem muito trabalho aqui em cima. Mas a gente fala de produto, de rotação, de frequência, de tecnologia de aplicação. Então, esse é o arroz e feijão, não vou entrar em detalhe, eu quero falar do novo, do que a gente tem para o futuro. Isso aqui a gente fez em parceria com vocês, produtores, a gente pega a psilídeo do campo e faz um teste do laboratório e em 7 dias a gente responde, esse psilídeo está morrendo ou não está? O seu psilídeo, da sua fazenda, como que ele está frente ao problema de resistência? Então, isso daqui é um caso único do mundo, que a gente está trazendo transparência para o produtor, em tempo real, de como está a performance de todos os inseticidas que a gente tem aqui na Protecitrus. Então, está pequenininho, mas isso aqui é de amida, isso aqui é de amida, de carzol, falei o nome, né? Carbamato, está todos os produtos aqui. E aí você vê, funciona ou não funciona? Então, produtor que usa um produto que mata 30%, 40% de psilídeo, não vai ter muito sucesso no controle do green. Por isso que isso traz uma resposta justamente para utilizar os melhores produtos. Problema disso, que esse cara aqui custa R$250 a bomba, esse custa 300, esse custa 400, esse custa 30. Só que o de 30 mata 30. O que custa 200, 300 mata 100% do psilídeo. Então, a gente ficou mais caro, bem mais caro o manejo de inseticida. A gente só faz no chão? Não, a gente faz drenche, a gente faz avião, a gente faz drone. Então, tudo isso que está muito comum no agro, nós testamos. Isso funciona desde que disco rotativo e produto que não tenha resistência. A gente tem eficiência, ó, 99, 90, 90, 86. Isso a gente fez em pomar novo de 1 ano, de 4 e de 12 anos. Então, essa ferramenta de choque rápido, área grande, funciona, desde que a gente use um produto que o bicho não esteja resistente. A gente tem trabalhado bastante com óleo. Então, nós entendemos o problema. Resistência. Como eu quebro resistência? Primeira coisa, rotação de inseticida. Tudo bem, mas eu não posso ficar só no químico, porque se eu ficar só no químico, amanhã eu vou abusar da diamida e eu vou perder a diamida. Depois de amanhã eu vou abusar do carbamato e eu vou perder o carbamato. Então, isso não tem fim. Então, como que eu manejo a resistência? Eu preciso colocar outras coisas, botânico, biológico, óleo. Então, olha só o efeito do óleo, que era muito usado na citricultura. 0,25% de óleo, olha o tanto que já mata de ninfa. Adulto não vai ser legal. 1% de óleo, olha o tanto que mata de ninfa e o tanto que mata de adulto. Uma pulverização de 1% de óleo hoje é muito melhor do que uma aplicação de piretroide. Então, nós estamos falando que o óleo está melhor do que o inseticida químico, dependendo do inseticida químico que você está usando. Então, isso aqui entra no manejo da resistência. Ah, Guilherme, isso aqui é um absurdo de caro. Tudo bem. Uso isso, eventualmente, quando eu estou tendo problema na minha área, você está medindo, você tem armadilha, você tem pragueiro, então ele vai entrar com inteligência também no manejo. Outro produto, repelente ao psilídeo. A gente tem produto repelente? Tem, que é o Kaolin, que é um silicato de alumínio. Reparem o tempo que isso aqui já está no campo. 49 meses, 39 meses. Então, esse não é estudo de ontem, e a gente não está falando o que a gente acha. Nós estamos pegando dados aí de 3, 4 anos, e mostrando que a hora que você faz a aplicação, você está vendo que esse lado do slide aqui, as plantas estão brancas. Kaolin, sem Kaolin. Então, a hora que você faz a aplicação desse Kaolin, existe uma refletância que repele o psilídeo, naturalmente. Não é todos, mas olha só. Quanto que diminui de psilídeo e, consequentemente, quanto que diminui de greening. Então, é mais uma ferramenta para a gente incorporar no manejo. Qual que é o problema desse Kaolin? O problema desse Kaolin é que só esse cara aqui está funcionando. Esse é barato, esse é barato, esse é barato, esse é barato, esse é absurdo de caro. Mas é o que a gente testou. Antes da chuva, depois da chuva, quanto que perde? Quase nada. Antes da chuva, depois da chuva, 1/3 foi embora. Antes da chuva, depois da chuva, sobrou 10% do produto. Então, eu não posso usar um produto no campo que, se chover, eu perco ele inteiro. A não ser que você reaplique logo depois. Então, o produto que até hoje trouxe efeito é esse silicato de alumínio, o primeiro lá do nosso lado. É dele que eu estou mostrando todos esses resultados. Estamos testando os outros? Estamos. Está indo bem igual aquele? Não está. Então, em tudo que a gente faz, a gente é transparente. Lógico, a gente queria trazer um produto muito mais barato. Então, para onde a gente está caminhando? Reduzir dose, o fabricante falava de usar 5%, a gente já chegou em 1%.
no primeiro semestre, 1,5% no segundo semestre, quinzenal. Então, já descemos a dose lá onde dá, e agora a briga é, inclusive, para tirar imposto disso, porque isso é importado, para viabilizar para o produtor utilizar. Produtos mitigadores de dano. Então, repare que você, o dia que você pegou a infecção de garganta, que remédio que você tomou para matar, para curar o seu problema? Antibiótico. Se você tomar qualquer outra coisa, funciona? Vai ter uma chance grande de não funcionar. Para matar a bactéria do greening, até hoje, a única coisa que a gente viu fazer assim com bactéria dentro da planta é antibiótico, que a Flórida está testando e nós estamos testando. Agora, existem produtos que esticam a vida útil da planta, fazem reter mais fruto, ajudam na emissão de raízes, tem outros benefícios que vai dar suporte para a planta viver mais tempo com greening. Nós testamos isso também, 27 programas nutricionais foram testados, avaliados e o resultado já está publicado. Só que a gente entende que esse cenário agora apareceu mais coisas, mais produtos, mais empresas com coisas diferentes. Então a gente está de novo com tudo isso aqui no campo, não tudo isso, algumas coisas não faz sentido voltar, as coisas novas a gente voltou para avaliar. Só que é a mitigação de dano em planta perene. Então a gente começou o ano passado, nós precisamos avaliar pelo menos uma safra para ter algum resultado e, consequentemente, depois mais safras. Isso aqui ficou no campo 6 anos, tá? Para a gente chegar no final e falar, a sua adubação tradicional, desde que bem feita, não trouxe nenhum ganho em respeito à doença a qualquer outro desses 27 programas nutricionais. Pensando em greening, Outra estratégia, a gente sabe que quanto mais vigorosa a copa e porta-enxerto, mais broto, mais psilídeo vai ser atraído, mais doença você vai ter. Então isso vocês veem na fazenda, você tem lá uma pera em cravo e do lado aqui você tem uma pera em swingo. É todo mundo teoricamente igual, só que no cravo você tem 20% de green e no swingo você tem 12%. Eu não estou chutando esse número, isso é o número de fazenda. E a gente tem um experimento em bebedouro, poncã do lado de pera, do lado de folha murcha. Depois de 3, 4 anos, poncã, 30% de green. Pera, 17% de green. Folha murcha, 3% de green. Porque a gente está falando de uma variedade que brota muito menos, não estamos falando de resistência. Nós estamos falando de oportunidade de contaminação que é muito menor. E porta-enxerto tem essa influência. Então, Flying Dragon, pensando na citricultura do futuro, você vai ter equipe de colheita para colher mangueira lá? Você vai ter equipe de colheita que vai poder subir 30 degraus de escada? A citricultura do futuro vai ser uma citricultura mais adensada de pomar baixo, que possibilite colheita mecânica. Então, a gente já está há um bom tempo avaliando porta-enxerto ananicante que possibilite isso. Isso aqui é uma planta de 13 anos, sem poda. Olha a altura dessa planta. Você consegue a mesma produção por hectare, lógico. Aqui eu estou falando de 1.500 plantas por hectare, contra 500. Você mantém a mesma produção das 500, só que aqui você tem uma incidência muito menor de doença de greening, e um custo menor. Você está pulverizando uma planta que tem 15 metros cúbicos de copa, em vez de 50 metros cúbicos de copa. Então, toda a pulverização sua aqui, você está economizando. Seja fertilizante, seja inseticida, seja diesel. Diesel não, né? Porque você vai ter que andar toda a rua. Mas, até diesel, porque você vai estar puxando muito menos água ali para fazer o volume. Tem contras? Tem. Isso aqui tem que ser irrigado, isso aqui tem que ser bem pensado, isso aqui ainda não é para você plantar a fazenda inteira com Flying Dragon. A gente está avaliando tudo isso junto com o pessoal da Embrapa. Existe variedade resistente contra o green? Não existe. Mesmo essas com pomar nanico, você tem menos incidência, mas você não tem resistência. Então, o projeto de resistência, a gente já descobriu que 2 espécies de citros, o Eremocitrus e o Microcitrus, são resistentes, já testou, já viu que é resistente, e agora a missão nossa, junto com a Europa, junto com a Austrália, é saber qual é o gene ou os genes de resistência, identificar e colocar na nossa laranjeira. Então, esse é o futuro nosso, pensando em resistência de planta. Existe um futuro, essa é a notícia boa, nós já sabemos que tem o gene de resistência. A notícia não tão boa é que não é rápido transformar uma planta perene. Você tem que achar o gene, colocar e avaliar isso por vários e vários anos. Outra coisa que a gente tem trabalhado, eu quero que a fruta caia menos. Eu sei que a planta com greening, o fruto vai ficar pequeno, vai cair antes da hora, e eu tenho meu chão forrado, e isso é perda de produção. Existem os reguladores vegetais que vão segurar fruto na planta, já muito utilizados por nós, pensando em cancro, pensando em outras coisas. O que acontece na hora que eu uso ele pensando em greening? Então, a gente já tem resultado interessante para
o Progib para giberelina e para oxina. Isso foi um primeiro teste do ano passado, isso está sendo retestado agora, já existe um cronograma para testar, para chegar na melhor dose e no melhor timing, porque mexer com hormônio é o seguinte, pode dar bom, pode dar muito ruim. Se você errar o time e errar a dose, você perde a próxima safra. Então aqui, giberelina, a testemunha vai ficar amarela, olha o que a giberelina faz. Sua fruta vai ficar verde. Olha o que a oxina faz. Você tem muito mais flor, depois cai tudo para o chão e você tem a questão da fito também. Então não é brincadeira mexer com hormônio, por isso a gente está estudando bastante até chegar numa coisa segura para recomendar. A gente mexe com inimigos naturais? Sim, nós temos o laboratório de criação de Tamaríxia, que é a vespinha que coloca o ovo dela dentro da ninfa do psilídeo e vai matar a ninfa do psilídeo. A vespinha consegue pegar até 500 ninfas, maravilha. A maior parte disso aqui ela parasita, coloca o ovo. Ninfa pequena, Inster 1 e 2, ela consegue comer. Qual que é o problema desse bicho? Você tem que ficar soltando. Então, isso aqui não se perpetua no ambiente, ela voa muito pouco, 7 metros é o raio que ela busca ativamente a ninfa. Se não achou ninfa, ela é exclusiva do psilídeo, da ninfa do psilídeo, isso é bom e isso é ruim. Porque se ela não achar ninfa, ela não bota ovo, se ela não bota ovo, não tem filho, não tem neto, não tem nada, acaba. Por isso você tem que soltar de novo, e soltar de novo. Então a Citrosuco tem vários laboratórios disso, Fundecitrus tem. A gente solta onde? Na vizinhança das fazendas, no pomar abandonado, na chácara, porque ela precisa da ninfa. No seu pomar não é para ter ninfa, seu pomar é para estar tudo bonitinho. Então a gente solta fora, até porque ela é muito suscetível a inseticida. Se eu soltar ela dentro da fazenda e ligar o turbo, ela já morreu com barulho. A dose para matar ela é muito menor do que a dose para matar o psilídeo. Então não faz sentido soltar dentro de fazenda. Também não faz sentido, a gente já escuta isso do produtor. Faz sentido, né? Você chega, eu posso soltar no mato? Falei, pode, desde que você solte dentro de um pé de limão no mato. Eu posso virar ela para o mato assim, porque ela vem no tubinho, né? Eu viro o tubinho para o mato e solto, 7 metros é o tanto que ela voa. Você vai estar desperdiçando o serviço dela. Ela não vai caçar pé de limão no meio da mata. Então a gente solta nesses lugares aí. É isso que ela faz, ó, coloca o ovo dentro da ninfa do psilídeo, do ovo dela nasce a larva, come a ninfa por dentro, da larva vira a pupa dela aqui dentro e da pupa vira o adulto aqui dentro. Então eu trouxe um vídeo para vocês verem. Depois que ela virou adulto, ela vai ter que sair de dentro da ninfa. Então ela come aqui em cima, essa ninfa já não tem mais nada, né? É só uma casquinha, e vai sair a vespinha nova de dentro da ninfa. Então ela é muito boa, mas de tudo que nós estamos falando, a gente tem que ter sempre na cabeça o seguinte, nós estamos falando do psilídeo, que é o inseto vetor. Nós não estamos falando de ferrugem. Quantos por cento eu aceito ter de ferrugem no meu pomar? Até manchar fruta? Bastante. Quantos ácaro? Um monte. Quantos psilídeos eu aceito ter dentro do meu pomar? Quantos psilídeos, se chegar, vai me causar estrago na minha fazenda? 1. E ele chegou e ele tem que morrer. Ele chegou, eu não posso esperar 15 dias para a vespinha achar ele, para alguma coisa fazer com ele. Então esse é o problema dessa doença, desse bicho. É muito rápido, a tolerância é 0, tem que ser muito rápido para controlar ele. Até porque demora 40 minutos para esse cara pegar greening e para ele transmitir greening. Esse cara está sem greening, 40 minutos, ele sugando, ele já pega a bactéria. Ela vai ficar incubada nele 14 dias. Depois desses 14 dias, a hora que ele pousar numa planta, em 40 minutos ele transmite. 40 minutos. Que inseticida ou que coisa que me mata psilídeo em 40 minutos? Complicadíssimo. Esse é o tamanho da nossa dificuldade. Estamos estudando fungos. Isso aqui é Isária, que já foi comentado pelo colega. Vai pegar leprose, vai pegar mosca branca, vai pegar psilídeo. Qual que é o problema do fungo? A gente já fez uma série de análises dos produtos. A concentração de bula, a hora que a gente olha o produto, de 3 a 12 vezes menos concentrado do que está na bula. Então a gente pega o produto e fala, ó, tem 10 anona conídeo. Nós colocamos para ver quantos conídeo tem mesmo. De 3 a 12 vezes menos conídeo que está na bula. E aí a gente aplica no psilídeo. Funciona? Funciona, desde que eu faça uma dose 10, 15, 20 vezes maior do que está na bula. Então, lembrando, eu não quero sobrar psilídeo. Se eu faço a dose de bula e me mata 20% dos psilídeos, infelizmente, isso para psilídeo não serve. Serve para outras pragas que não são vetoras. Para psilídeo, nós queremos 100%, não quero que sobra ninguém. Para não sobrar ninguém, para eu ter uma eficiência acima de 80%,
não existe nenhuma dose menor do que 10 vezes o que está na bula. Aí você faz a conta, 10 vezes o que está na bula, quanto custa uma aplicação de Isárea para psilídeo. Por isso que para nós isso ainda não é uma realidade, a gente tem caminhado em busca disso, estamos avaliando on-farm, que você tenha possibilidade de ter muito mais concentração de conídeo para chegar também numa coisa viável. A gente mexe com as plantas doentes fora da porteira. Se eu sei que o psilídeo se multiplica em plantas contaminadas, se aqui está cheio de greening e aqui nunca viu inseticida na vida, não tem nenhum tipo de controle aqui, eu preciso resolver esse problema. Porque senão eu vou pulverizar dia sim, dia não a minha fazenda e vai continuar chegando psilídeo, porque é aqui que ele está. Então o que a gente faz? Parceria e a gente começa a rodar em volta das propriedades comerciais e fazer esse trabalho de negociação. Nós fomos aqui na casa do seu Mário, ele tinha 3 pés de limão, ganhou 1 coco-anão e 2 jabuticaba e nós cortamos todo o limão dele doente. Então esse trabalho a gente faz desde 2017, seja no mato, seja no pasto, seja no meio do eucalipto, seja na cidade, aonde tem uma fazenda que quer que roda em volta, a gente está parceiro com eles. E eu fiquei muito feliz de saber que o nosso colega do Paraná comentou que lá eles fizeram um negócio melhor do que o nosso. Fizeram uma contribuição voluntária obrigatória do produtor, que dá um dinheiro, e todos participam e montam uma equipe que já está rodando isso. 15 pessoas rodando isso lá no Paraná. E Minas, essas equipes já estão sendo contratadas, para onde a citricultura está indo. Então isso daqui é muito importante. Nós medimos o efeito disso. Ó, isso aqui é uma fazenda, essa aqui é outra fazenda. Eu sou amigo seu, não era, mas agora sou porque o greening fez todo mundo ficar amigo, né? Então agora vocês se conversam, a gente faz intermediação, estica um raio de 5 quilômetros aqui e a gente roda tudo, visita tudo, todas as propriedades, negociando o que tem de planta de citros e fazendo a eliminação. Repara aqui, ó, esse trabalho funcionou muito bem até 2019 e 2020. Esse efeito era muito claro. Ó. À medida que eu corto planta fora da fazenda, o que acontece com o psilídeo dentro da minha fazenda? Despenca. Cortei planta fora, psilídeo de dentro, despenca. Ou seja, eu estou eliminando a fonte de criação do bicho, ele para de vir para o meu pomar. Funcionou até 2019 e 20. Por quê? Porque depois a gente teve problema de resistência. Agora o psilídeo não está só fora. Tem muito mais psilídeo dentro do que fora. É o que nós vimos na armadilha lá. A gente fez uma parceria com o governador, com o secretário Guilherme Piai. O greening é um problema sério. Agora ficou muito claro que é um problema de Estado, porque a citricultura gera 200 mil empregos diretos e indiretos. Então agora, hoje, a gente tem um comitê estadual de combate ao greening. Ele botou pilha na defesa. Então as denúncias estão mais fáceis e a defesa está indo, com equipes volantes. Então, a coisa agora está andando, porque está vindo também de cima para baixo. A gente sempre mexeu com o Estado, mas a gente nunca conseguiu o apoio do governador. Agora a gente tem, então agora o negócio é de cima para baixo, a coisa está caminhando muito mais efetivamente. Já finalizando, tudo que a gente faz, e agora o Estado, a gente não sabe nem medir o tamanho do dinheiro que o Estado gastou, porque vocês viram, falando de citricultura no meio do Jornal Nacional, propaganda para tudo quanto é lado. Então agora o Estado colocou dinheiro nisso daí. E a gente sempre também divulgou. E nesse último ano a gente intensificou. Então a gente estava no Globo Rural, no Valor, no G1, na Forbes. A gente alcançou 1,3 milhões de pessoas. Então não adianta mais só falar para o produtor. Eu tenho que falar para o produtor, faz isso, faz aquilo, esse é melhor, esse é pior. Mas eu tenho que convencer também a sociedade, porque eu vou chegar na casa do Mário e eu vou querer trocar as plantas dele, ele tem que entender a importância da citricultura e do greening. A gente transfere tudo isso para o produtor, mais de 30 mil profissionais treinados, dias de campo, palestra, treinamento, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente tem tudo isso numa plataforma EAD, cursos de treinamento de inspetor de pragas, curso de greening. Então, todos os nossos materiais também estão online, disponíveis para o produtor e para as pessoas. E já finalizando, o que a gente enxerga o futuro? O futuro a gente vê que é sustentável, e a citricultura é sustentável. Para cada 2,8 hectares plantados, a gente tem 1 de mata. Que cultura que preserva, o que país preserva, o que a citricultura preserva aqui. A citricultura, nós temos uma parceria agora com a Embrapa para medir essa questão do carbono. Então isso, a gente consegue vender a nossa imagem, porque a nossa imagem, o agro é terrível em vender imagem. Tudo que a gente faz e o que sai na mídia é o oposto do que a gente faz. Então nós precisamos aprender a vender tudo que a gente tem de benefício.
E a gente entende que a citricultura e a agricultura, de forma geral, ela tem que se modernizar. Então, inteligência artificial, algoritmo, dado, drone, imagem satélite, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Esse foi um simpósio que a gente fez o ano passado. Inclusive, colheita mecânica. É um assunto que vira e mexe, surge. O greening é desse tamanho, né? Mas, se a gente olhar de perto, a colheita está chegando perto do greening. Porque já já nós vamos ter muito problema com mão de obra. Já estamos tendo. Então, é a necessidade da gente se readequar. Não só a colheita, mas a todas as outras coisas. É para isso que o Fundecitrus trabalha também. Era isso que eu tinha para comentar hoje. Obrigado.